Meus queridos irmãos, eu quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por São Mateus, capítulo de número 14, versículos de número 22 até o versículo de número 32. Eu queria pedir a cooperação da igreja para esta leitura. Eu vou ler o versículo de número 22 e a igreja, sem pressa, sem correria, mesmo com a sua máscara, você pode ler em um som que a gente possa ouvir o versículo 23. E assim estaremos todos participando da leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Os irmãos podeis sentar, voltando toda a sua atenção para a palavra do Senhor. Está vibrando aqui o som. É a bateria? É a bateria do antes, é? Mas ela está assim. Posso usar isso aqui? Glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu queria pedir a você neste momento que desse liberdade ao Espírito Santo de Deus, que se desligasse de toda preocupação, de toda ansiedade que tem tomado conta da sua vida esses dias. Mas eu queria pedir que os irmãos desse esta liberdade, entregasse toda a sua vida, todo o seu entendimento, este momento, para
a palavra do Senhor. Para que o Espírito do Senhor tenha liberdade de operar nas nossas vidas. Porque muitas vezes ficamos presos, ficamos focados, às vezes com preocupações que enfrentamos no dia a dia. Viemos para a igreja cultuar a Deus e às vezes a gente traz conosco o problema, a luta, a dificuldade e ficamos presos com ele. E aí esquecemos de dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para ele operar em nossas vidas. E o culto acontece, Deus fala com um, Deus fala com outro, e muitas vezes a gente sai até questionando a Deus e dizendo: Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Mas que esta noite você possa dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Que você abra o seu coração esta noite para receber a palavra de Deus. E que a palavra do Senhor encontre guarida no seu coração. E que você saia daqui esta noite de posse desta palavra. Palavra essa que não é do pastor, palavra essa que não é do homem. Mas esta aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai ao encontro e faz aquilo que é para ela fazer. Meus queridos irmãos, esse texto aonde acabamos de ler é um texto prático, bem íntimo da igreja, dos irmãos, dos leitores da Bíblia Sagrada, dos irmãos que lêem a palavra do Senhor. Mateus, ele narra essa história, este acontecimento, que fala sobre quando Jesus andou sobre as águas. E Mateus narra que Jesus havia saído com seus discípulos daquele grande milagre da multiplicação dos pães, aonde Jesus estava pregando para uma grande multidão. E o texto diz que aquela multidão já vinha seguindo Jesus de muito longe. E Jesus já havia passado muitas horas pregando, ensinando, e a multidão não deixava Jesus. Eles queriam estar aonde Jesus estava. Até uma história que os pães e os peixes, a qual foi usado para Jesus multiplicar ou realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, foi trazido por um menino. E alguns historiadores dizem, não está na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que este menino, por ele também fazer parte desta multidão de ouvintes que ouvia a palavra de Jesus, e ele já havia ouvido Jesus pregar em outros lugares, e ele sabia que Jesus ia continuar pregando o seu sermão, e ele não queria perder. Então ele passa na sua casa e pede à sua mãe para que lhe dê alguns pães e alguns peixes, para que ele pudesse levar, porque ele queria ouvir Jesus. É como que ele fez um projeto, um plano. Ele disse: eu estou levando agora aqui o pão e o peixe, na hora que eu der fome, eu vou para um cantinho, como pão, como peixe, e não vou perder nenhum tempo, nenhum momento de ouvir Jesus falar. E nesse texto de Mateus diz que Jesus se preocupou, dizendo assim: olha, não é certo, não é correto que eu possa dispensar a multidão, porque eles já vieram de muito longe, vieram distante, eles estão cansados. E se eles voltarem, eles vão caírem no meio do caminho. Eles vão perecer por causa da fome. Então, não é certo despedir eles, porque eles estão famintos. Aí os discípulos perguntam: Senhor, mas aí onde é que a gente vai encontrar tantos pães e peixes para dar de comer a esta grande multidão? Estamos no deserto, nós não temos padaria aqui, não temos peixaria, não temos supermercado para dar alimento a esta multidão. Até ele faz uma pergunta: aonde encontraremos alimento para dar de comer a esta multidão? E Jesus pede para que ele vá até o meio da multidão e pergunte se alguém tinha alguma coisa. Aí quem é que está lá?
esse menino. Esse menino está com os pães e um peixe. E quando Pedro pergunta se alguém tem alguma coisa, parece que eu vejo o menino dizendo assim, parece agora eu perdi a minha merenda, perdi o meu lanche. Porque os discípulos de Jesus estão perguntando quem tem alguma coisa, e eu tenho. E diz que este menino oferece para Jesus os pães e os peixes. E os discípulos levam para Jesus. E Jesus pega aquele pão, aqueles peixes, pouco, e dá graça. Algo que nós podemos aprender com Jesus. Quando a gente quer que o milagre de Deus, o milagre da multiplicação, aconteça na nossa vida, na nossa casa, a primeira lição que Jesus nos dá é a gente saber ser grato a Deus. É agradecer a Deus pelo pouco que nós temos. Porque o Senhor diz, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Muitas vezes nós esquecemos de ser grato a Deus pelo pouco que Deus nos dá. Somos ingratos, muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus por pouco pães e poucos peixes, pouco alimento que Deus tem nos dado. Mas aprenda com Jesus. Jesus pegou os pães e os peixes, ele não murmurou contra Deus. Mas o texto diz que ele deu graça, ele agradeceu ao Senhor. E depois de agradecer, ele entrega aos seus discípulos, pede que ele arrumasse a multidão e desse, servisse aquele alimento para a multidão. E os discípulos começaram a entregar pães e peixes para toda aquela multidão. E quando eles terminaram, Jesus perguntou, ainda tem pão e tem peixe? Ele disse, tem, Jesus. Não ficou ninguém sem comer, e ainda sobrou 12 cestos. Veja o cuidado de Jesus. Jesus fez questão de dar alimento para toda aquela multidão. E sobrou quantos cestos? 12. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Jesus disse, não vai sair ninguém daqui sem ser abençoado. Aleluia. Os discípulos, Jesus deu o pão para os discípulos primeiro serviram a multidão, e depois de servir a multidão, sobrou um cesto para cada um deles. Quando Jesus termina de realizar este milagre, então Jesus vai agora, sobe ao monte para orar. E pede aos seus discípulos que eles entrem no barco e vá para o outro lado do lago Genezaré. E diz que Jesus ficou lá por algumas horas. Que Mateus escreve, ele diz que enquanto Jesus estava despedindo a multidão, ele pediu que os discípulos insistiu, entre no barco e vocês atravessem e vá lá para o outro lado do lago. E eles entraram no barco. E quando foi aproximadamente pela madrugada, na quarta vigília, aproximadamente das 3 horas da manhã para as 5 horas da manhã, diz que quando os discípulos vão seguindo na embarcação, aí diz que Jesus aparece para eles. E quando eles alcançam, ou quando eles vê Jesus caminhando sobre as águas, o texto de Mateus diz que eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo, assustados, pensando que era um fantasma, e gritaram de medo, aleluia. Ficaram assustados, ficaram amedrontados quando eles viram Jesus, 3 horas da manhã aproximadamente, caminhando sobre as águas e vindo em direção deles. Aí eles gritaram atemorizados. Aí Jesus disse, ei, não tenham medo, sou eu. Não fiquem assustados, sou eu que estou chegando. Aí Pedro, que era afoito, que era atrevido, Pedro disse, Senhor, se realmente é o Senhor, então faça-me, me dê a ordem para que eu também vá ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus disse, então venha. E diz que Pedro começou a andar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Mas Mateus faz questão em escrever que quando Pedro
está indo, caminhando, andando sobre as águas, assim como Jesus também estava andando, diz que ele reparou para o vento, porque o vento naquela noite, naquela madrugada, ele era contrário à embarcação. E quando aquele vento estava soprando contrário, Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento. E quando ele olha para o vento, aí ele agora começa a afundar. Ele começa a submergir. E quando ele começa a afundar, ele grita por Jesus: Senhor, socorre, não me deixe morrer. O Senhor não se preocupa que eu morra. E Jesus estende a mão e socorre Pedro. E Jesus diz para ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? E diz que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, ficou tranquilo, e os demais discípulos, quando olharam para Jesus, disse: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o texto, ou o tema, o assunto a qual eu quero tratar esta noite com a igreja do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é falar sobre o medo. Perceba que Mateus escreve que quando Pedro diz a Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá em tua direção, andando também sobre as águas. Se é o Senhor, faça isso. E Jesus dá a ordem e Pedro começa a andar. Só que diz que Pedro começou a olhar para o vento e ficou com medo. E como ele ficou com medo, ele começou a afundar. E, meus queridos irmãos, esta questão de ter medo é um momento a qual estamos vivendo nos dias de hoje. Alguém pode dizer assim: pastor, mas quem é que não tem medo? Isso é normal. Sim, ter medo é a questão do normal da nossa vida, mas existe um medo descontrolado, a ponto que nós temos medo de coisas que não existem. Temos medo de algo que nós sabemos que Deus pode solucionar, Deus pode resolver. E nós precisamos ter cuidado, porque o medo nos faz deixar de olhar para Jesus e olhar para os problemas, para as dificuldades. E foi a olhar para a dificuldade que Pedro afundou. Muitas vezes, quando ficamos abraçados, fixando a nossa mente, a nossa fé, aos nossos pensamentos, dos problemas, nas lutas, o que estamos sujeitos? Estamos sujeitos a afundar. Estamos sujeitos a perder. Estamos sujeitos a ser destruído e a ser derrotado. Existem vários tipos de medo. Tem pessoas que têm medo da morte. Tem pessoas que têm medo de elevador, de lugar, de ambiente fechado. Tem pessoas que têm medo de altura. Isso é normal. Mas existem pessoas que têm um medo exagerado. Um medo fora do normal, fora do comum. E se a gente ficarmos com este sentimento de um medo que não é normal, ficamos impedidos de continuarmos a nossa vida, a nossa caminhada, e ficamos parados ou estamos sujeitos a afundar. Por isso que nós precisamos aprender com esse texto bíblico. Pedro estava olhando para Jesus. O medo, meus queridos, pode nos dominar e puxar para baixo, para o fracasso e para a derrota. Pedro começou a submergir. Pedro começou a afundar, porque ele olhou para o vento. E quando ele olhou para o vento,
ele ficou com medo. E quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. Ele começou a submergir, a ponto de gritar desesperado, pedindo socorro para Jesus. Por que que ele teve medo? Porque ele olhou para o vento. Quando ele começou a reparar para o vento, ele teve um medo. Nós podemos comparar, meus queridos, ou trazer lições ou tipo de ventos que pode surgir na nossa vida. Nós podemos tirar nesse texto muitas lições, mas eu quero chamar a sua atenção esta noite para duas lições que nós podemos tirar desse texto bíblico. Primeiro, não deixe de olhar para Jesus. Em toda a situação, qualquer circunstância, não deixe de olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, estamos sujeitos a afundar. Estamos sujeitos a ser derrotados. Tem muito cristão que deixa de olhar para Jesus. O erro, a falha de Pedro foi que ele deixou de olhar para Jesus. Jesus libera uma palavra de ordem dizendo: venha, comece a andar. E Pedro vai andando, ele está olhando para Jesus. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus e olha para o vento, aí ele deixou de andar e começou a afundar. Quando a gente deixa de olhar para Jesus e olhar para o vento, somos tomados por um sentimento de medo. E esse medo muitas vezes nos faz parar e obedecer a palavra de ordem que Jesus tem nos mandado. Jesus disse para Pedro: Pedro, venha. Jesus tem dito para mim e para você: venha, continue andando, continue prosseguindo. Mas por que você tem parado? Por causa do medo. Você olhou para o vento desta vida, e por causa deste vento você ficou com medo, e o medo lhe fez parar, porque você deixou de olhar para Jesus. Então, em hipótese nenhuma, nunca deixe de olhar para Jesus. Foi lido pelo presbítero esta noite, Hebreus capítulo 12, quando o escritor diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que deixemos todo embaraço e pecado que tão perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer continuar de pé? Continue olhando para Jesus. Quer continuar tendo vitória? Continue olhando para Jesus. Quer ver a sua vida sendo operado milagre? Continue olhando para Jesus. Quer continuar nesta jornada? Continue olhando para Jesus. Deixe de olhar para o vento, deixe de olhar para a luta, deixe de olhar para os problemas, deixe de olhar para a vida de alguém. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que a gente vai continuar nessa caminhada. Primeira lição que a gente pode tirar, meus queridos, na nossa vida, a gente não pode perder o foco. O foco é Jesus. O nosso foco é Jesus. A essência da nossa vida cristã é Jesus. Eu não posso deixar de olhar para Jesus. Pedro começou a afundar porque ele deixou de olhar para Jesus. Muitas vezes queremos olhar para o defeito de alguém, e muitas vezes se distanciamos de Jesus. Muitas vezes ficamos decepcionados com o Evangelho. Porque eu vi isso, eu olhei para isso, eu vi que tem isso na igreja, eu vi que o fulano que é crente faz isso. Ei, olhe para Jesus. Continue olhando para Ele. Continue com a
sua visão direcionada para Ele, porque nós temos um alvo, nosso alvo é Jesus. Nós precisamos estar caminhando. Jesus nos deu a ordem para que a gente não ficasse parado. Precisamos continuar esta caminhada, mas para continuar caminhando, meus queridos, eu preciso estar olhando para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. A igreja precisa estar olhando para Jesus, porque quem está olhando para Jesus não afunda. Quem está olhando para Jesus não se decepciona. Quem olha para Jesus não vai ser derrotado. Olhe para Jesus, porque a tua vitória está em Jesus. Não tire, não deixe de olhar para Jesus. O texto de Mateus diz, versículo de número 30, mas, o versículo 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro foi em direção a Jesus. Aí no versículo 30 diz, mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. Pedro tirou a visão de Jesus e olhou para o vento. Qual é o vento que você está olhando? Qual é o vento que está soprando na sua vida? Quem sabe o vento da calúnia? Você está deixando de olhar para Jesus e está olhando para o vento da calúnia. É um sentimento horrível quando alguém cria uma história ao seu respeito daquilo que você não é. Se chama calúnia. Alguém caluniou você. Alguém criou uma história com o seu nome. E o vento da calúnia bateu na sua porta. O vento da calúnia chegou até a sua casa. E você quer deixar de olhar para Jesus e olhar para o vento da calúnia. Mas esta noite você precisa continuar com o seu foco olhando para Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor quem o justifica. Aleluia. É Cristo quem vai justificar você. Sabemos que não é fácil, meus queridos, muitas vezes ser caluniado por aquilo que você não fez, por aquilo que você não praticou. Pessoas que muitas vezes pegam o nome de alguém e lançam na lama com maior tranquilidade e não tem o cuidado, a preocupação do resultado que vai dar a calúnia que ele causou para aquela pessoa. E muitas vezes tem pessoas que quando ele sabe que alguém sujou o seu nome, sujou a sua imagem, ele se decepciona, ele fica desanimado, ele quer desistir, ele quer parar, ele quer olhar para o vento. Mas esta noite Jesus está dizendo, não olhe para o vento, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para o vento da calúnia. Quem sabe você está olhando para o vento da ingratidão. É uma atitude muito dolorosa. É a ingratidão. Quando você faz algo por alguém e alguém não reconhece. Apesar que nós cristãos devemos fazer algo por alguém sem receber nada, esperar nada em troca. Mas mesmo assim, todos nós, mesmo que temos essa consciência de fazermos o bem para as pessoas, sem termos o interesse de receber algo em troca, mas nós precisamos esperamos pelo menos o sentimento de gratidão. Mas tem pessoas que ela é ingrata. Você ajuda, você dá a mão, você dá o ombro para chorar, você pega na mão, você ajuda, você ora, você consagra, você
cuida, mas aí alguém usa de ingratidão com você, e por causa deste sentimento de ingratidão, você quer olhar para o vento, e esse vento quer fazer você afundar, você cair. Mas esta noite Jesus marcou, te trouxe aqui para, quem sabe, dizer para você: ei, alguém foi ingrato com você, alguém não soube reconhecer o que você fez. Mas não deixe de olhar para Jesus. Não olhe para o vento da ingratidão, não, porque o vento da ingratidão existe, está por aí, mas eu preciso continuar olhando para Jesus. Você precisa continuar olhando para Jesus, porque quando a gente continua olhando para Jesus, mesmo que a ingratidão exista, mas a gente continua fazendo bem para as pessoas sem esperar algo em troca. Quem sabe foi o vento da traição. Não é fácil ser traído. É o pior sentimento, dos piores sentimentos é ser traído. Porque traição não vem dos nossos inimigos. Traição vem daqueles que a gente diz que é amigo. E a gente e os irmãos sabem que segredo nós não contamos para qualquer um. Nós contamos para os nossos amigos. Amigos que a gente acha, pensa que são de confiança. Amigos que a gente diz: eu posso contar, eu posso confiar. E nós depositamos a nossa confiança a ponto de abrir os nossos sentimentos, nossos segredos, porque dizendo: eu não estou conversando com qualquer um, eu estou conversando com um amigo. Lembra que Jesus falou com seus discípulos? Jesus disse: olha, eu já não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigo, porque eu tenho passado para vocês tudo o que o Pai tem falado. Porque o Senhor não fala nada para os servos, só fala para os que são amigo. E como vocês são meus amigos, eu já tenho contado para vocês tudo que o meu Pai tem passado para mim. Por quê? Porque vocês são meus amigos. Lembra quando Judas traiu Jesus? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele vai entregar Jesus, ele entrega o sinal que ele tinha que mostrar para os soldados, era com um beijo. E quando ele beija Jesus, aí Jesus diz: meu amigo, você me traiu com um beijo? Meu amigo? Alguém ao ler esse texto pode pensar que Jesus usou de ironia com Judas. Não, é que realmente Jesus tinha ele como amigo. Jesus não era mentiroso. Jesus não era de duas caras. Jesus era verdadeiro, Jesus é verdadeiro. E ele tinha Judas como amigo. Mas Judas agora veio trair ele, traiu. Jesus foi traído pelo seu amigo. Então traição não acontece com os nossos inimigos. Porque nós já esperamos, o que é que nós esperamos dos nossos inimigos? Nós não esperamos coisas boas daqueles que são os nossos inimigos. Estamos já prontos, esperando sempre coisas negativas daqueles que são nossos inimigos. Mas daqueles que nós temos como amigo, nós jamais esperamos uma traição. Mas não estamos deixando de passar por essa ação de sermos traídos. E quem sabe você está passando olhando para o vento da traição. Alguém lhe traiu, alguém traiu a sua confiança, alguém traiu a sua amizade, alguém não valorizou aquilo que você fez por ele, a confiança, a amizade, a porta da sua casa que você abriu, a mesa que muitas vezes você recebeu alguém, mas alguém te traiu. E você está olhando e diz assim: eu estou decepcionado, eu estou, arrasado, estou pensando em parar, em desistir, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais caber esse negócio de crente. Por quê? Porque fulano, que eu pensava que era meu amigo, me traiu. Aleluia. Deixe de olhar para o vento da traição e olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque este vento
vento vai lhe dar medo, e o medo vai fazer você afundar, o medo vai fazer você submergir, e se você afundar, você vai morrer, você vai ser derrotado, você vai perder a vitória. E nós precisamos, meus queridos, continuar andando, seguindo essa jornada que Jesus tem nos dado. O medo tem nos feito parar. Tem crente, meus queridos, que ele parou, ele estacionou por causa do medo. Nessa pandemia, quantas pessoas estão com medo de sair de casa? Quantas pessoas estão com medo de voltar à sua vida normal? Quantas pessoas estão psicologicamente achando que estão doentes? Já colocou na cabeça que está com esse vírus e o corpo já começa a reagir como que ele tivesse com um sintoma e ele começa a sofrer. Quantas pessoas? Quantos que pararam o seu ministério por causa do medo? Quantas pessoas que estão estacionadas por causa do medo? Mas por quê? Porque olhou para o vento. Mas Jesus está dizendo através da sua palavra que nós precisamos aprender a estar olhando para Jesus todos os instantes da nossa vida. Não olhe para o vento, porque se olhar para o vento vai nos transmitir medo, e o medo vai nos fazer afundar. Quem sabe o vento da doença, o vento da perseguição, o vento da crise financeira, o vento da crise conjugal. Eu não sei qual é o vento que você está olhando, mas eu sei que esta noite o Espírito Santo de Deus está liberando esta palavra para a sua igreja esta noite, que o alvo da igreja é Jesus, que o propósito para a igreja é Jesus, que a vitória da igreja está em Jesus, que a resposta que você precisa está em Jesus, e eu e você precisamos continuar olhando fixo a nossa mente, o nosso olhar, a nossa fé, a nossa esperança para Jesus. No dia que eu e você deixar de olhar para Jesus, vamos ficar com medo. E se ficarmos com medo, vamos parar. Não vamos pregar mais. Não vamos mais orar. Não vamos vir mais para a igreja. Não vamos continuar fazendo a obra do Senhor se formos tomados por este sentimento de medo. Mas em nome de Jesus Cristo, este sentimento de medo será repreendido da tua vida esta noite, e a tua vida voltará ao normal. Ele foi tomado pelo medo e começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou. Aí Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está dizendo: você vinha tão bem, você vinha no caminho certo, mas por que você duvidou? Segunda lição que a gente pode tirar desse texto é não duvidar. Não deixar o sentimento de dúvida entrar em nosso coração. Pedro, quando ele escuta a ordem de voz de Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Ele vai obedecendo a palavra de ordem para Jesus. Mas daqui a pouco ele olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele duvida. Aí Jesus diz: ei, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você teve dúvida? Meus irmãos, quantas vezes nós somos tomados por este sentimento de dúvida? Quando estamos caminhando, enfrentando ventos, tempestade, aí somos tomados por este sentimento de dúvida, dizendo: será que realmente Deus vai fazer aquilo que Ele tem prometido na minha vida? Será que realmente Deus tem negócio comigo? Será que realmente Deus tem negócio com a minha família? Será que realmente Deus tem negócio com a minha casa? Ele duvida. Este sentimento de dúvida
lhe faz parar. E se você parar, você afunda. Nós precisamos continuar, meus queridos. Não duvide de maneira alguma. Muitas vezes pensamos que porque o vento está forte, batendo na nossa porta, aí vem um sentimento de dúvida, dizer assim, olha, eu estou passando por isso, eu acho que Deus não tem projeto para mim, eu acho que tudo que eu ouvi alguém falar para mim na igreja é mentira, não vai acontecer. Aí você para, você quer desistir, você quer voltar atrás, você quer voltar à sua vida normal, quer abandonar o seu ministério, quer abandonar a presença do Senhor. Por quê? Porque duvidou. Aí Jesus perguntou para Pedro, Pedro, mas por que você duvidou, filho? Você vinha tão bem, você vinha caminhando tão bem, firme sobre as águas. Por que você duvidou? Dúvida, meus queridos, é falta de fé. Dúvida é a gente não ter certeza daquilo que estamos esperando da parte de Deus. Pedro, no mesmo instante, ele teve fé a ponto de andar sobre as águas, de continuar caminhando, mas a dúvida fez ele parar. Ele olha para o vento e ele é tomado pela dúvida e ele afunda. E Jesus pergunta para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você teve fé? Por que você está em dois pensamentos? Por que você não acreditou e continuou na caminhada? Continuou caminhando. Esta noite o Espírito Santo de Deus está perguntando para você esta noite, por que a dúvida? Porque a incerteza, porque a insegurança, porque o questionamento, aleluia, que este sentimento de dúvida desapareça esta noite das nossas vidas, e que mesmo que o vento está contrário, mas que a gente possa dizer, eu continuo olhando para Jesus, e quando eu estou olhando para Jesus, eu tenho força e condições de continuar seguindo nesta jornada. Não duvide. Não duvide. Foi o segundo erro de Pedro. Foi que ele duvidou. Ele não teve certeza. Ele colocou em dúvida a certeza da palavra de Jesus. Jesus não mandou ele andar. Ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Jesus disse, pois não, venha. Aí quando Jesus dá a palavra, ele vem. Só que aí ele colocou em dúvida a palavra. O vento fez ele ter medo, e o medo fez ele ter dúvida da palavra. Fez ele ter dúvida daquilo que Deus havia falado, daquilo que Jesus havia falado para ele. Jesus tinha mandado ele andar. Não era isso que ele pediu? Se é o Senhor mesmo, o Senhor está dizendo que não é um fantasma, é o Senhor. Então, se é o Senhor mesmo, libere aí a ordem para que eu vá até aí também andando sobre as águas. Jesus dá a ordem e disse, venha. Palavra poderosa, Jesus, venha. Aí ele vai caminhando. Mas de repente ele olha para o vento, tem medo e começou a ter o sentimento de dúvida daquilo que Jesus havia falado. Quantos crentes estão parando porque colocaram em dúvida aquilo que Deus falou para ele? Perdeu a credibilidade da palavra de Deus. Mas que esta noite o Espírito Santo possa aplicar esta palavra em seu coração, e de maneira alguma, de forma alguma, você venha duvidar de tudo aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida. Aleluia. Quem sabe você olhou para o vento, aleluia, o vento, a tempestade da crise conjugal, e você está dizendo assim, olha, eu não acredito, eu estou em dúvida daquilo que Deus disse que ia fazer na minha casa, na minha família. Você colocou em dúvida. Jesus está perguntando assim, por que a dúvida? Se tudo que Jesus fala é verdade, tudo aquilo que Jesus diz é verdadeiro, e por que a dúvida? Por que o medo?
Porque a falta de fé, se a gente está deixando de crer na palavra verdadeira de Jesus. Jesus mandou você ir, por que você está duvidando? Jesus mandou você fazer, por que você está duvidando? Jesus disse que vai salvar a sua casa, por que você está duvidando? Jesus disse que vai salvar o seu marido, por que você está duvidando? Jesus disse que vai curar essa enfermidade, por que você está duvidando? Jesus disse que vai abrir a porta que está fechada, por que você está duvidando? Jesus disse que tem uma grande obra na tua vida, por que você está duvidando? Jesus disse que vai te levar em muitos lugares, por que você está duvidando? Jesus disse que vai fazer milagres, por que você está duvidando? Tome posse desta palavra, creia naquilo que Deus falou e continue, porque quem crê não vai afundar. O vento está aí, a tempestade. Toma posse de tudo que Jesus falou, de tudo aquilo que Jesus te prometeu. Está colocando dúvida no teu coração. Meus irmãos, e um dos medos que tem tomado conta de muitos crentes é o medo de morrer. Por causa desse vírus, por causa dessa doença, tem alguém que está pensando que vai antes do tempo. Ei, e o que Jesus falou para você? E o que Jesus prometeu fazer na sua vida aqui? Por que a dúvida? Está duvidando? Ele diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por que a dúvida? Porque você está deixando de acreditar naquilo que Deus prometeu realizar na sua vida. Ei, você não morre antes que a promessa que Deus prometeu fazer na sua vida se realize, aconteça. Tome posse desta palavra e saia daqui esta noite dizendo, eu estou debaixo de uma promessa. E eu não vou morrer antes que essa promessa se cumpra na minha vida. Porque foi Jesus que falou, não foi o homem. Porque o homem mente, o homem se engana. Mas Jesus não, Jesus falou e eu vou continuar andando. O vento é contrário, o vento é forte, a tempestade é alta. Mas eu vou continuar olhando para Jesus e acreditando e confiando tudo que Ele tem falado ao meu respeito, a respeito da minha vida, a respeito do meu ministério, do meu futuro, da minha casa. Eu vou tomar posse desta palavra esta noite e saia de cabeça erguida, aleluia, e dizendo, eu vou continuar caminhando sobre as águas da vida, em meus ventos contrários, tempestade, luta, adversidade, mas olhando para Jesus e crendo na sua palavra, não duvidando. Eu convido você a se colocar de pé. Não duvida. Não deixa de olhar para Jesus. E não duvida. Jesus perguntou para Pedro. Pedro, por que duvidaste? Eu sinto Deus perguntando para alguém aqui, bem pertinho. Por que a dúvida? Deus agora mente? O Deus que você serve agora é mentiroso? É enganador? Você quer olhar para o vento da mentira? Está deixando de olhar para a palavra de Jesus, que é verdade? Por que a dúvida? Este sentimento chamado medo tem feito você duvidar. Mas esta noite você crê no nome de Jesus e toma posse desta palavra. Nós podemos sair daqui esta noite prontos para continuar esta caminhada. E Jesus dizia assim, venha
Não é um fantasma não. Pode vir, eu estou dando a ordem para vocês. Eu estou dando a ordem para vocês andarem. Eu estou dando a ordem para você caminhar. Eu estou dando a ordem para você se colocar de pé. Pode vir, porque é Ele que está mandando. A ordem é Ele. A ordem é dEle. Você precisa tomar posse da palavra dEle para a sua vida. E não deixar de olhar para Ele. Não olhe para o vento dessa vida. Não deixe ser tomado por este sentimento de medo desesperador, para que não crie dúvida no seu coração e você pare. Porque quando Pedro parou, ele afundou. E se eu e você parar, a gente afunda. Se eu e você parar, a gente afunda. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar. Tem tantas pessoas sofrendo, profissionais sofrendo, pessoas que ainda não voltou às suas atividades normal. Casos de profissionais de certas áreas que é obrigado a deixar de participar ou praticar suas atividades de presencial para estar agora trabalhando em frente de um notebook ou de um tablet ou de um celular. E muitas vezes o desespero toma conta. O medo toma conta. E muitas vezes você quer se desesperar. A depressão tem tomado conta de muitas pessoas. Muitas pessoas estão depressivas, porque houve uma mudança radical na rotina das pessoas. Mas eu tomo posse da palavra de Deus. Você precisa tomar posse da palavra de Jesus para a sua vida. E não permita que este sentimento depressivo tome conta do seu coração. Mas que você saia daqui esta noite de posse desta palavra. Pai eterno e poderoso, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Ouvimos a Tua palavra porque a Tua palavra é verdadeira, é fiel. E aqui está o Teu povo diante de Ti, Senhor. Pai, nós precisamos continuar prosseguindo a nossa jornada. E recebemos uma palavra Tua, Senhor, de continuarmos andando, mesmo em meio aos ventos contrários. Mesmo em meio às ondas que têm se levantado, Senhor, nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso estado, do nosso Brasil. Ah, Senhor, quantos têm parado por causa do vento, por causa das ondas? Quantos que têm, Senhor, tido medo porque olhou para o vento e viu que o vento era forte, viu que o vento era contrário e parou, Senhor, e porque parou, criou a dúvida, e a dúvida, Senhor, está querendo fazer esta pessoa afundar. Existem pessoas, Pai, o Senhor sabe, de profissionais, homens, mulheres, filhos teus, que estão, Senhor, tomados, cercados por um sentimento de depressão. Estão sendo, Senhor, dependentes de calmantes para dormir, porque, Senhor, a sua rotina está de cabeça para baixo, Senhor. Foi um vendaval grande que aconteceu, e o desespero tem batido a porta deste homem e desta mulher. Mas esta noite, ó Pai, aplica esta palavra no coração dos teus filhos, e que a gente, Pai, possa continuar olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, e que a gente não venha duvidar, Senhor, de maneira alguma, de tudo aquilo que o Senhor tem falado. Que a gente não venha, Senhor, ter dúvida, Senhor, da Tua palavra. Que a gente não venha, Senhor, separado por este sentimento. Porque nós precisamos entender que se este sentimento toma conta do nosso coração, a gente para na caminhada. E se pararmos, a gente afunda. Vamos afundar dentro de um quarto em depressão. Vamos, Senhor, afundar em um leito de hospital. Mas nesta noite eu repreendo, Senhor, todo sentimento de medo, toda seta
seta maligna do medo que foi colocado, Senhor, lançado em corações de pessoas aqui esta noite, caia por terra esta noite, e a tua palavra tome posse no coração deste homem, tome posse no coração desta mulher, e que os teus filhos, Senhor, saiam daqui esta noite renovado pela tua palavra, fortalecido pela tua palavra, e continue na caminhada, continue caminhando no meio do vento, no meio das águas, no meio da tempestade, mas de posse da tua palavra. Assim, Pai, eu oro e ministro sobre a tua igreja no nome de Jesus. E aquele que toma posse diz amém.